Olá, amigos gestores de RH. Estamos aqui mais uma vez no podcast organizado pela Observatório do RH e também pela Rede de Gestores. E vamos trazer aqui duas figuras emblemáticas aí do nosso recursos humanos aqui, que é o nosso querido Denis e a nossa querida Patrícia. Eles foram destaques através dos cases que eles fizeram, tem muitos cases na carreira deles, né? E eles vão contar um pouco dessa história. Meu nome é Edson Gato e estou junto aqui com o... Davi Saciloto. É isso aí, Davi da Master Kitchen. E a gente vai conduzir aqui esse bate-papo agradável e gostoso com essas duas figuras extraordinárias. E bora lá, então vamos falar primeiro as damas, né? Opa! Com certeza, né, Paty? Posso chamar de Paty? Sim, por favor. Pessoal, desculpa, Melhor aqui é até. ambiente informal, né? Eu vou ficar com frescura aqui. A Paty, a nossa querida amiga, grande RH. E, Paty, fala sua abertura, dá uma noite aí pra galera. Boa noite. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, poder apresentar um pouquinho do meu trabalho, né, desse case aí que vem trazendo resultados. Então, só agradecimentos mesmo. Obrigada. Gente, ela tá chique demais. Ontem ela já fez um podcast, mas um podcast, a mulher tá voando, tá voando. E temos aqui, ó, o grande Denis, grande mesmo, porque ele é gigante, né? Fala aí, Denis, pode falar e dá Fala um oi pra pessoal, galera. boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente por ser destaque, né? Um prêmio que nós tivemos no mês de junho, referente aos profissionais de RH. Então, muito feliz, né, de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho desse case e de experiências que nós tivemos aí no decorrer da nossa carreira. Estamos aqui para abrir o livro, né? De RH um pouquinho, né? Porque é um livro gigante. Um livro gigante. Né? Você chamou ela de Paty, você não me chamou de D, cara. Palhaçada. Não, fica meio mal, né? Denis tá Pega bom. mal, né? Denis tá bom. Bom, gente, vamos então começar com a Paty. Paty, fala aí brevemente sobre a sua carreira, quantos anos está na área, sei lá, fala um pouco de você para a gente conhecer, quiser falar alguma coisa de caráter particular, individual também, sobre você como gente, né, como pessoa, como ser humano também, fique à vontade. Bom, eu iniciei minha carreira tem 21 anos. Agora em maio fez 21 anos de carreira em RH. Comecei em escritório de contabilidade. Estava até comentando ontem lá com o pessoal que acho que a maioria dos RHs começa em escritório. Você começou em escritório deles? Não. Não? Parte de RH eu fui direto numa empresa bem grande. Então, que legal. minha rede de contatos, pelo menos a maioria começa em departamento pessoal de escritório de contabilidade. E quando eu comecei em escritório, eu não fazia só o departamento pessoal, fazia ali outras rotinas fiscais, contábeis, mas a área que eu me apaixonei foi o departamento pessoal. E aí eu decidi seguir carreira, né? Tinha feito EDM e aí eu fui fazer tecnólogo em gestão de pessoas. Sim. E me apaixonei, foi Ah, onde que aí legal. eu entrei de cabeça mesmo. Fiquei 12 anos ainda em escritórios, mudando ali de escritórios, fui, né, trabalhando em Aprendendo, escritórios né? maiores, até que surgiu a oportunidade de gerenciar realmente um RH de indústria, né? E aí foi minha primeira experiência, onde eu contabilizo aí 10 anos dentro da indústria. Certo, mas é a mesma empresa até hoje? Pode Não, falar? não, já não. estou aí em 21 anos, é a Tá. quarta empresa. Tá. Ah, legal. E hoje você pode falar o nome da empresa? Posso, Você é a pode? L Ela Indústria, no né? Sertãozinho, né? Trabalho lá no Sertãozinho na L. E em Sim. paralelo, agora eu tenho a consultoria minha que eu abri, né? Que estou aí com os projetos, iniciando Legal. alguns trabalhos, mas sou CLT. Ah, também, né? É Também múltiplo, é CLT. CLT, CNPJ aqui, filho. ó. Isso, CLT e PJ. Como chama a sua empresa? Era PKS, Hum. RH Estratégico até o dia 30 de junho, e desde ontem trocamos de nome, agora é Intrétil, porque a gente está Olha! vindo aí numa junção de marketing, inteligência artificial, tráfego. Olha, Trouxe que meu legal. irmão Que comigo. legal, bacana. Trouxe o Pedro é muito inteligente, faz engenharia de software e tal, então ele tem Olha, uma mente que muito aberta. bacana, A gente legal. está trazendo algumas soluções de RH e marketing. Eu gosto de trabalhar, eu trabalho junto com a minha esposa, é diretora também da empresa financeira, quer dizer, ela que manda em mim em casa e na empresa, né? Ah, E o sim. Davi também é empresa familiar, né, Davi? A Master Kit também é, né? São 3 mulheres lá, né? E agora são os homens que estão mandando na casa. É. Ou não? Mandando não. Dando um pitaco, né? Porque quem manda ainda são as mulheres. Com certeza. Que Mas legal, Que né? bacana. E aí, você tá numa nova trajetória também. Isso, Sim. continua. Além de trabalhar na AL, você também trabalha
Na Fazendo L, consultorias. isso, trabalho na L e tenho esse trabalho em paralelo de consultoria. Na verdade, essa questão da consultoria veio de um amigo, né? Ele, poxa, você podia espalhar a sua experiência para as pessoas. Eu gosto muito da área de treinamento e desenvolvimento. Legal, também. E ele falou, você podia compartilhar suas experiências, né? Eu sou apaixonada, que né, Eu vocês me assisti conhecem. uma das suas primeiras palestras na EPS, eu lembro até hoje, Sério, sobre que feedback. bacana. Então, Você falou, ó, tô começando, você tava ainda meio, né, assim e tal, mas foi super legal a palestra aí. Sim, Eu lembro quando você bacana. começou. Eu sou um RH generalista, eu cuido de todas as áreas e entendo de todas as áreas. Apesar de ter começado em departamento pessoal, eu fui galgando aí, né, por todas as áreas. Hoje, gerencio a área de segurança do trabalho, então eu acabo tendo que entender também da área de segurança do trabalho. Porém, a minha paixão hoje, eu posso dizer que é a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, dentro disso, entra bom. aí a Intrétil para trazer soluções. Legal. E você, Denis, conta um pouquinho aí, como é que Denis surgiu no RH? Depois dessa aula, né? Vou falar aqui como já Ah, tenho Denis, aprendido. para! Você! Bom, a minha trajetória, como eu falei, eu comecei já numa empresa de grande porte, mas de fato meu primeiro registro, né, o meu primeiro CLT foi na área de vendas. Comecei como vendedor, uma empresa familiar, onde a fábrica ficava no Nordeste e abriram aqui um comércio, onde eu comecei ali como responsável, como a pessoa de confiança. E não deu muito certo a empresa e voltou para o Nordeste. E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência dentro do departamento pessoal, que hoje tem aquela diferença, o departamento pessoal e o recursos humanos. Então, na área de departamento pessoal, comecei, era uma empresa, no tempo era de 22 mil funcionários, empresa no Nossa. segmento de prestação de serviços também. Entrei ali como fazendo um pouco de férias, depois fui para a parte de benefícios. Como a empresa era muito grande, então era tudo muito setorizado. Então tinha um departamento específico para cada coisa, justamente por conta do volume, o alto volume que nós tínhamos. Então já estou aí na estrada de RH há 19 anos, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Só nessa empresa eu fiquei um período de 15 anos. Caramba. E aí me encontrei, na realidade, assim, não era nada premeditado ingressar na área de RH, tanto que os meus cursos e faculdades veio depois que eu ingressei nessa empresa, né? E aí vem essa questão de aprimoramento, muita experiência, muita bagagem, muita coisa que a gente vivencia, né? Às vezes as pessoas elas não têm ideia da dimensão que é um mundo de recursos humanos, né? É um mundo gigante. E falando um pouquinho de mim, papai da Manu, pai da Lívia, esposa da Jéssica, um beijo para elas. É a minha base, meu alicerce. Legal. É o meu fundamento, é aquilo que me dá motivação todo dia de poder acordar e estar disposto a encarar. Eu falo que é uma brincadeira que eu faço, né? Matar um leão por dia não é difícil. Difícil, às vezes, desviar das antas que aparecem no caminho. É verdade. Você quer fazer eu chorar, né? Falar de filho aqui. Ele tá com o filho recém-nascido, a menina, Tem né? 2 meses. 2 Sério? meses. Tá aqui Bacana. babando. Ai, não vejo a hora de ir embora e tal. É muito bom. É bom demais. É bom demais, cara. Filho, É tudo de bom. primeira? Primeira. Primeira. Bebezinha. Eu Bom, também quero falar, então. Sim, Também, pode, eu pode também- falar. também pode falar. Pode falar, claro. Sou mãe do Daniel, ficou em casa, meu menino de 14 anos. E a Gi, que veio comigo, Giovana, 10 anos, minha companheirinha. Também Legal. são minha fonte de inspiração. É o que me motiva diariamente aí a seguir em Muito frente. legal. Olha, que bom que a gente começou assim, porque a gente a gente é muito cobrado no mundo corporativo, né? Muito cobrado por resultado, indicador de desempenho e tal. Mas no podcast anterior que a gente fez aqui antes de vocês, a gente falou sobre cases, né? E um dos cases era, os dois cases era falava sobre humanização. E eu li o teu case, achei extraordinário, muito bom. É tudo que eu acredito na cultura organizacional. O seu, então, nem se fala, que é uma contribuição sua para o universo. Sim. E nós falamos no último podcast que a gente acredita que a gente consegue atingir os resultados, ou nós, como gestores de recursos humanos, dar os resultados para organizações, mas
fazendo um trabalho humanizado, olhando com o olhar do outro e tal. E o seu trabalho, Paty, se você me permitir, vou começar com você aqui. E aí, Denis, se você quiser interagir, você também. Fala sobre o trabalho que você implantou na sua empresa, né? Se acreditou, sobre fazer um trabalho de clima, uma pesquisa de clima e aí implementar uma série de ações. Eu gostei muito do que eu li aqui. Eu queria te perguntar uma primeira coisa que eu acho mais importante. Foi uma iniciativa sua que você vendeu para a diretoria ou veio top-down? Ó, faça isso. Como que foi esse início desse trabalho? Fala só do início dele e a motivação de fazê-lo. Minha, total. Total, né? 100%. Na verdade, quando eu assumi o RH da L, lá não existia um RH. Existia uma área de departamento pessoal operacional. Existia um projeto da antiga gestão para implantar um RH, mas tinha muita coisa para ser feita. E quando eu assumi lá, eu peguei praticamente do zero e comecei a implantar coisas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas a empresa você tem 10 anos de empresa e você só trouxe a pesquisa de clima. Na verdade, a primeira foi em 2022, não teve os resultados que eu esperava. E aí, a partir de 2023, eu comecei algo mais maciço. Por que só em 2023? Porque existiam muitas outras coisas urgentes que precisavam ser feitas, né? E aí, por isso que eu deixei a pesquisa de clima para depois. Certo. E foi uma ideia minha. Na verdade, a premissa básica de RH, né? Pesquisa de clima é algo que é fundamental porque é um indicador. E dá um norte, né? Dá um norte. Então, é o que eu falo. Vamos comprar um elefante branco e colocar lá no chão de fábrica para trazer motivação para os colaboradores? É isso que eles precisam? De uma estátua de um elefante branco que vai trazer animação para eles? Né? Então, muitas vezes, a gente acaba trazendo coisas que não trazem resultados porque a gente não fez com base em indicadores. Então, a pesquisa de clima ela é um indicador que vai mostrar o que de fato precisa ser feito, porque é a resposta deles que está ali. Então, são perguntas estratégicas que são colocadas, onde você vai ter um resultado, e você consegue apresentar para a diretoria. Então, ó, é isso aqui que eles precisam. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Então não adianta, vamos, sei lá, colocar um Gympass, né? Vamos colocar um Vale Cultura. Mas não, Sim. Poxa, eles querem só que você pague um convênio médico melhor. O básico. O básico, né? E aí a pesquisa de clima, ela traz todo esse resultado, esse norte, para a gente poder tomar ações que de fato funcionem. Legal. E como que numa pesquisa de clima, às vezes a gente observa que vem respostas muito aleatórias, né? Que coisas que a empresa não pode executar, assim, principalmente normalmente nas pesquisas de clima, na última pergunta a gente deixa aberto para a pessoa falar, dissertativa. dar uma opinião. Como é que o RH trabalha essa parte, né? De falar assim, mas eu não consigo atender o que eles querem, eu também tenho uma verba para poder seguir. Como é que funciona isso? Eu costumo utilizar a maioria. Tá. O que a maioria diz. Então, por exemplo, dentro de uma pesquisa de clima, as perguntas elas têm que ser estratégicas, certo? E se você coloca lá 2 opções de resposta, o ambiente de trabalho é confortável e atende ergonomicamente às suas necessidades, por exemplo, se você tem sim ou não. Se o colaborador ele coloca não, o que eu peço? Se você colocou não na resposta anterior, coloque o motivo aqui, explique o motivo, né? Porque reclamar, todo mundo reclama, né? Ninguém está 100% satisfeito. Então, não por quê? Né? E aí, dentro dessas respostas, a gente vai avaliar o que de fato acontece. Então, se numa pesquisa de clima, eu setorizo, certo? Eu coloco lá os setores. Então, eu tenho, por exemplo, um determinado setor produtivo, que tem 60 colaboradores. Desses 60, 30 respondem à pesquisa e 20 fala que o ambiente é muito quente, existe um problema de calor naquele lugar, certo? Agora, eu tenho 2 colaboradores que querem um vale alimentação de R$1.000. Aí não faz sentido, porque ele não está visando o bem comum. Ele está visando apenas o eu dele, o ego dele, que ele quer atender. Então, é isso que eu analiso. Então, a pesquisa de clima, eu faço questão de analisar ela de ponta a ponta. Então, eu monto todo um resumo, né, e trago o que de fato importa, o que de fato é pertinente, né, quais as ações concretas que precisam ser tomadas. Mas a gente encontra muita coisa. É verdade. Denis, fala da sua experiência com pesquisa de clima e tal. Na realidade, a pesquisa de clima, eu sempre tive um olhar bem apurado sobre isso, né? Porque a empresa em si, eu falo que existe sempre uma diferença, né? A expectativa e a realidade. Esse é o ponto, né? Sim. Na realidade, a pesquisa de clima você utiliza, de fato, para te dar um norte.
E qual é o risco da pesquisa de clima? Ela é super importante para você tomar algumas diretrizes e mudanças de cultura e tudo mais. Só que a empresa em si, né, eu falo já na questão organizacional, visão de diretoria, ela precisa estar com os seus olhos abertos e de fato, querendo apoiar e fazer acontecer. Porque qual que é o risco? Se você faz uma pesquisa de clima, você identifica diversos fatores e não faz. Exato. Você se queima como RH. Sim. Então, a diretriz ela vem da diretoria. Então, pode fazer porque a gente está apoiando e vai te dar todo o suporte para que as coisas aconteçam. Obviamente, tudo vai acontecer? Não, nem tem não como. é essa a realidade. É o que ela falou. Você faz, obviamente, uma métrica, você identifica a questão de quantidade, o que de fato faz mais sentido para aquele momento, porque às vezes são ilusões, aquilo que o funcionário ele almeja, aquilo que ele deseja, são ilusões naquele determinado momento. Não que aquilo não é possível, mas para aquele momento. Sim. Até uma coisa muito importante que aconteceu lá na empresa, claro que nós já sabíamos porque é um ambiente, você sente um calor, né? Mas, um reclama do calor, outro reclama do calor, é algo pontual. Quando a gente trouxe a pesquisa de clima que foi levantada, a quantidade de colaboradores que reclamavam do calor, a diretoria instalou climatizadores. Então, assim, para vocês terem ideia, lá reduziu 12 graus. Nossa. Então, a nossa sala hoje, agora a gente está com ar-condicionado também no administrativo, mas não tinha. Até não, enquanto não tinha o ar-condicionado administrativo, a fábrica estava mais fresca que as nossas salas, por conta dos climatizadores que foram instalados. Mas começou como? Com a pesquisa de clima. Exatamente. Na nossa empresa, a gente fez a pesquisa de clima em setembro, e um dos fatores foi realmente a falta do ar-condicionado, e a gente teve que fazer um investimento, e a pesquisa de setembro de 2023 deu um resultado de 84% de satisfação dos funcionários, já era um bom resultado. Sim. E agora eu até pedi para a empresa que fez rever os resultados, porque eu falei, vão achar que é mentira, 99,5%. Só que para cada demanda nós abrimos uma análise SWOT, fizemos um planejamento de 1 ano e meio de colocar aquelas ações em prática. Então, agora o resultado foi muito positivo mesmo, e foi a gente até não acreditava, pedimos para rever as tabelas, mas na pesquisa de clima tem como saber, né, se estão respondendo aquilo mesmo. Vocês dois falaram uma coisa muito importante, pode falar. Um adendo, é importante, até pelo que a Patrícia ela trouxe, era uma empresa que não tinha um olhar tão direto para os funcionários, né? Até ela citou que era só a parte operacional, a gente chamava de DPzão. E aí, quando você vem com um olhar mais estratégico, um RH mais atuante, qualquer ação que você faça gera um resultado absurdo. Principalmente quando a gente fala na área de indústria, na área de logística. Porque aí eles falam, tem alguma coisa acontecendo. E aí eles já começam, isso traz o engajamento, que eles já começam a acreditar e dar razão para todas as ações que o RH... Assim, eu fiz uma pesquisa de clima e aí aconteceu a instalação da diminuição da temperatura, o colaborador fala, estou sendo ouvido. É isso aí. Exato. É isso aí. Exato. Parece que alguém está me ouvindo agora, né? Porque o colaborador, na minha empresa, a minha pesquisa de clima, a gente faz todos os anos, há um bom tempo. E esse último ano, o ponto que mais pegou, assim, foi a comunicação. Olha só. A gente, porque como são várias unidades, né? Então as pessoas acreditam que às vezes quem está trabalhando em outras unidades que não seja na central, eles acham que eles não têm a mesma coisa que quem está na central. Então a comunicação é uma coisa que a gente teve que desenvolver. Então a gente criou um grupão assim de todos os colaboradores para a gente comunicar o que está acontecendo na empresa, os benefícios que são alterados, como funciona. Mas é um desafio. É um desafio. Vocês falaram uma coisa muito importante, a gente discutiu isso no podcast que a gente fez anteriormente com o Antônio e com a Lucimara, né? Uma coisa é quando a diretoria apoia, né? E você mostra o resultado e ela fala, bom, não dá para fazer tudo, vamos ver o que a gente consegue fazer e tal. Outra coisa é quando eles falam, não, faz aí e não tem apoio. Não funciona, vocês concordam? Se a diretoria não apoia, se eles não querem realmente melhorar o ambiente, não funciona. É isso.
É isso. É diretor de empresa. Estamos na frente de 2 diretores de são empresa, 2 diretores, CEOs. Meu ponto de vista, cara, a gente tem que enxergar como um organismo vivo. E aí vamos pegar aqui como exemplo um time de futebol. Um treinador que não acredita no seu time, que não incentiva o seu time, que não apoia o seu time, o seu time não vai entregar. Com certeza. Então tudo começa na liderança. E o trabalho do RH é justamente esse. É muito difícil você conseguir atuar no completo, né? Na quantidade completa de funcionários. Então, você tem uma empresa lá que seja seus 500, 1000 funcionários. Você nunca vai conseguir Trabalhar a uma ação liderança, para né? atuar nos 1000. Você Viu? atua primeiro na liderança. A Liderança. liderança precisa comprar a Sim. ideia. Então, aí eu quero já falar com a Paty, porque eu li aqui o seu projeto e eu vi que você focou muito na liderança também, né? Nessa parte de comunicação e treinamento para eles, desenvolvimentos. Isso. Quais, assim, com a liderança, o resultado que você percebeu, assim, resultados, indicadores que você percebeu que mudaram com essas abordagens? Olha, eu posso te dizer que 80% de melhoria. Olha, Porque com relação às questões de liderança, né? Então, o que acontece com a Ellie? Ela começou uma empresa pequenininha, né? E depois, aqueles colaboradores que iniciaram com a Ellie se tornaram os líderes. Então, faltava ali um crescimento profissional, faltava um desenvolvimento, faltava um curso, faltavam algumas coisas, né? E o que acontece? A gente percebe isso no dia a dia, né? E o que eu sempre falei, ser líder não é você gerar só produção, não é você dar produção só. Liderar é gerir pessoas, é cuidar de pessoas. Então, existia essa certa dificuldade na tratativa, no cuidado, na atenção, né? Na validação de algumas, por exemplo, questões médicas. E aí, o treinamento, ele veio justamente nesse contraponto, para trazer tudo isso, para eles entenderem o que, de fato, é ser um líder. Então, todos foram treinados, todos. Legal. Toda a liderança foi treinada. A maioria dos treinamentos foi feito por você. Eu quem deu os treinamentos, que foi até uma Que solicitação legal, da diretoria, bacana. né? Por conhecer a realidade da empresa, que muitas vezes a gente traz alguém de Exatamente, fora, a pessoa traz coisas que não, né? Talvez Então, os primeiros treinamentos, toda a base de treinamento quem deu foi eu. Depois nós entramos com umas ações Fabris, por exemplo, reuniões mensais. Dentro das Legal. reuniões, eu já tinha dado treinamento, só que dentro das reuniões eu trazia pequenos treinamentos, né? E depois vieram pessoas de fora também para dar outros tipos de treinamento. Mas eu tive uma melhora significativa da liderança em si. Hoje, é levantado algum líder, ele já faz o treinamento ali para seguir o padrão. Padrão. Claro que tem resistência. Sem dúvida. Né? Eu encontro ainda resistência da parte de alguns. E é interessante, Edson, que essa resistência ela é refletida no dia a dia. Então, o que eu fiz esse ano? Eu quis fazer uma coisa diferente, né? Eu fiz a pesquisa de clima, eu fiz a pesquisa da NR1. Sim. Né? E fiz o absenteísmo, todos os relatórios lá de absenteísmo desse primeiro semestre de 2025. Linkei os 3 e adivinha, né? Os maiores problemas estão naqueles setores cuja liderança é resistente à mudança, né? Não aceita, não acata, não faz, né? Caminha ali na direção contrária. Só que o meu papel é apontar. Né? Antes eu ficava chateada, eu ficava triste, né? E aí a gente vai amadurecendo na vida. E hoje eu aponto. Tão jovem, né? Eu aponto e eu falo, bom, a minha função é ser estratégica, eu dou os relatórios, olha, tá tudo aqui. Sim. E aí cabe, né, a gerência industrial, a diretoria, decidir o que vai fazer com aqueles que não querem seguir o fluxo, que querem continuar remando contra, né? Exatamente. Mas existe muito ainda. Gente engessada, sabe? Sim, com aquela visão a mentalidade de engessada. É um mindset fixo? fixo. Não existe aquela mudança, né? De entender o momento novo e se atualizar. Não. Aqui sempre foi assim e vai continuar assim. Exato, é essa fala. Exatamente. Sempre muda. foi feito dessa forma, sempre deu certo assim. Por que tem que mudar agora? A empresa chegou até aqui sendo assim, por que você vai mudar? Gente, Exatamente. hello, né? Quem não muda fica para trás. Olha aí as empresas, quantas empresas famosas fecharam porque não quiseram seguir, né, a tecnologia, o avanço. Então, nós temos que seguir, tem que aprender, tem que estar sempre na escola, tem que estar estudando, tem que estar lendo, tem que estar se aprimorando, porque senão fica para trás. Mas Alguém
advogado. Um dos meus livros de cabeceira, só falar, porque complementar o assunto aqui, é Problemas Oba, do Roberto Chiniachik. Eu amo aquele livro. E ele tem uma fala dele lá que eu gravei isso e levo para minha vida, que é: ensine quem quer aprender, inspire quem quer participar e libere para quem quer sair. É muito legal. Eu peguei essa fala dele aí e eu pratico isso na minha empresa e falo isso para todos os funcionários e para a liderança. Ó, aqui a regra é essa. E é muito legal. Mas vamos lá. Ponto importante dentro do que a Patrícia trouxe é justamente essa questão de acreditar que o treinamento ele é eficaz e ele traz um resultado. Sabe por quê? Ainda existe também muitas empresas que enxergam o treinamento como um custo e não como investimento. Perfeito. Quando você consegue enxergar o resultado que uma equipe bem treinada, uma liderança bem capacitada traz para a organização, eles olhariam com outros olhos e teriam uma outra visão sobre essa questão do treinamento. Porque muitos têm aquela visão arcaica, né? Que não, vai perder tempo, não, isso aí é dinheiro jogado fora. Não. Você vê que uma ação trazer 80% de mudança é muita mudança coisa. É muita coisa. E Paty, eu li aqui no seu trabalho que você trabalhou alguns temas assim para mudar esse comportamento. Um deles é feedback, assertividade. Fala um pouquinho sobre como você iniciou e que temas que você foi introduzindo durante esse processo de treinamento e mudança deles. Então, foi uma escolinha mesmo. Escolinha de gestão de pessoas. Escolinha da professora Paty. Escolinha da professora Paty. Eu trouxe toda a questão de cultura, porque cada empresa tem a sua cultura, o seu jeitão de ser. Falei sobre os tipos de liderança para ensinar para eles os perfis são autocrático, democrático, né? Liderança situacional. Perfeito. Gestão de conflitos, porque dentro de um ambiente... Acho que toda empresa tem conflitos, mas o ambiente fabril... uma empresa que tem bruto, né? 160 mulheres, imagina! Nossa! Né? Então, como lidar com essas questões de conflitos... Trouxe toda a parte de feedback. Eu assisti sua palestra, muito legal. Feedback e comunicação. Inclusive, nós tivemos uma análise SWOT o ano passado, onde foi identificado muito problema com comunicação também na empresa. Peter Drucker já dizia, né? 60% dos problemas corporativos estão relacionados à comunicação. Eu falei que tá tudo lá na L. Não. E falei bastante sobre o perfil do líder, qual é o perfil do líder. Que não é só cobrança, mas você também tem que dar mérito, você tem que elogiar. Então, foi uma escolinha mesmo, um treinamento bem completo, onde eu abordei todos os temas que eu considero principais, básicos para um líder. Você conseguiu formar pessoas para treinar também ou não chegou nesse Não cheguei nesse nível. Mas vai chegar. Com certeza, mas ainda não cheguei lá. Tô querendo dar aula, multiplicador, exato, ainda não. No ano passado, na pesquisa de clima que foi feita na minha empresa, tem uma pergunta que a empresa que fez fala para o funcionário: quem mais você admira na empresa? E aí o consultor chegou para mim e falou: eu faço uma pergunta aqui que eu admiro na empresa. Me provocou, entre os líderes, né? Quem você acha que é? Eu falei: eu desconfio que é uma pessoa, uma gerente que tem aqui, que está há 3 anos, que eu também sou admirador dela. Mas eu prefiro que você fale, aí eu confirmo. Aí ele falou: é a Ana Caroline. Isso foi em novembro de 23. Aí eu falei: nossa, que legal, eu ia falar a mesma pessoa. Ele falou: como que você se sente com isso? Aí eu falei: me sinto um líder, porque só é líder quem forma lideranças. Lideranças, é verdade. Aí ele falou: puta, mandou bem, acho que eu não devia ter feito essa provocação, né? Bom, Paty, que legal. Mas daí eu passei toda a questão, por exemplo, você tá com um colaborador novo, a questão do apadrinhamento, de você trazer para perto, de você acompanhar, a importância de dar um retorno, e não só quando o retorno é ruim, porque às vezes você dá um feedback só de melhoria. Não, chama ele, dá um feedback bom, positivo, olha, você tá no caminho certo, continue. Então eu fui passando essas coisas, faz um cafezinho, compra umas coxinhas, dá um bombom, né? Pequenos gestos que faz toda a diferença no dia a dia. Tá bom, agora eu vou fazer a pergunta do seu tema, mas eu quero fazer pro Denis. Tá, vamos e depois lá. Eu quero que você também fale sobre isso. Como começar um projeto como esse
e fazer e ter continuidade. Porque eu acho que até ter a iniciativa de fazer e como continuar, como convencer a diretoria, como continuar com esse projeto. Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa de clima, apontar o resultado, fiz tal e acabou. Não acaba nunca, né? E até no seu trabalho aqui você escreve isso. Mas eu queria ouvir a opinião do Denis sobre isso. Na realidade, isso é um trabalho contínuo, né? Não é um trabalho que você faz e para. Na realidade, trazendo isso como forma de estrutura para uma organização, o melhor caminho é você estruturar um time preparado para isso, porque o time de treinamento, que trabalha voltado a essa parte de treinamento, desenvolvimento humano, ele vai trabalhar 100% voltado a essa qualificação profissional, porque o treinamento em si, ele aponta para dois alvos. Hoje chamada aí o soft skill e o hard skill, né? Que é a parte das competências comportamentais e as competências técnicas. Quando você tem um time alinhado que olha somente para isso, você faz com que as pessoas em si elas demonstrem também para esse time, isso através, obviamente, de levantamento, que é LNT, você faz um levantamento de necessidade de treinamento, você consegue enxergar aonde que você precisa atuar. E aí você tem uma continuidade. Obviamente você monta ali, normalmente toda área de treinamento, você monta ali um plano anual de treinamento. Aí você trabalha dentro das agendas fixas, que aí você tem um calendário que ajuda. Você tem um PLAT, você tem o CIPAT, e com isso você consegue montar dentro de um cronograma anual uma lista de treinamentos para que você faça com que a equipe em si ela já participe sabendo que esse não é o último. Qual vai ser o próximo? E você faz essa continuidade no sentido de que as pessoas elas comecem a participar de uma forma mais espontânea. Né? Que quer estar lá mesmo. Que quer estar lá, né? Entende que ele vai se desenvolver profissionalmente. Não é aquela né? ação, as empresas que acham que, nossa, eu estou arrasando quando eu faço uma campanha do Dia das Mães, quando eu faço uma campanha do Dia dos Pais. Ou uma palestra, você falou isso, uma palestra de liderança. Porque isso daí é o básico, isso daí a gente chama de campanhas anuais. Mas um plano de treinamento, ele é muito mais profundo. E efetivo. Sim. Então, eu acredito que a melhor forma de você ter essa continuidade é você ter pessoas destinadas a isso. Tá. Eu não sei se a Paty concorda com isso, mas... Eu ia perguntar para ela, e agora? Como é que é? O gato joga a gente na nossa fogueira, né? Continua, só que eu tenho uma frase, que um ditado popular que eu gosto de usar, que o santo de casa não faz milagre, né? Então, o que acaba acontecendo? Bacana eu ter feito esse treinamento, né? Ter entrado com essa ação, só que nesse ano já veio uma pessoa de fora para dar o treinamento para a liderança. Por quê? Foi uma solicitação minha. Às vezes, tem coisas que eu falo que a pessoa ela pode até levar para o lado pessoal, né? Eu tento trabalhar muito isso. Gente, não é pessoal, do portão para fora, né? Nós somos RG, CPFs, mas aqui dentro nós temos que ser CNPJ, mas né? eles sempre vão olhar assim, né? E aí, alguma fala minha, às vezes, a pessoa já se fecha, porque, tá me provocando, né? Tá querendo me atingir, tá querendo me atacar. Mas, na verdade, não sentem bem com críticas, né? Exato, as pessoas têm essa dificuldade. Então, acaba criando uma resistência, a pessoa se fecha, e aí todo o restante que eu vou falar ali não vai servir para nada. E eu já cheguei a perceber situações, por exemplo, de fazer exatamente o contrário, né? Parece que tá te provocando, entende? Falei, gente, não é essa a intenção é melhorar, porque somos todos uma grande engrenagem, né? Cada um de nós faz parte de uma engrenagem onde o todo, se estiver legal, a empresa vai correr legal. Né? Agora, eu tenho um setor que está com 70% de chance de ter um risco psicossocial. Onde isso é bom para toda a empresa? Não é bom. Né? Só que o líder ele tem dificuldade de entender, parece que é pessoal e não é. Então, trazer alguém de fora... é neutro, né? Não sabe quem eu sou, não me conhece, não sabe o que eu faço aqui. Então, o que a pessoa falar muitas vezes é muito mais validado. Então, continuam-se as pesquisas, né? Nada mudou, porém agora, por solicitação minha, eu prefiro que venham pessoas de fora para trazer uma nova estratégia. Implementar um PDL, alguma coisa do tipo? Eu não consigo lá ainda, porque a gente ainda não tem essa abertura, eu não tenho budget, eu não tenho essa abertura toda para trazer um programa de treinamentos ainda, né? Mas tá tudo em pauta, tem estudo, tem projetos, para a gente conseguir alavancar isso assim, daí. Até o que você falou sobre
budget, né? Que a gente às vezes não tem, porque o Denis, ele vem de um cenário de empresas muito grandes, né? Exato. Então, eu acho que é um desafio muito grande do RH, muitas vezes, é conseguir fazer com o que tem, né? Falar assim, então a gente vai poder gastar em treinamento esse ano, quantos? Sim. Aí, às vezes, dá um desafio pro RH. Fala assim, Quando tem orçamento. Quando tem orçamento, tem, né? exato. ou quando E tem, fala aí- assim, ó, vê quanto vai Ou- custar e e- vê se a gente vai conseguir fazer, E né? às vezes o orçamento ele é geral, então ele é um orçamento pro treinamento, pra Pra festa, tudo. pra palestra, pra Palestra. cipate, pro outubro rosa, pro dia das Você escolhe o que mães, você quer, Patrícia. Mas, Aí- assim, pra lembrancinha, pra rosa, pra Pra flor, tudo. pra tudo. mas é um desafio. Sim. É um desafio. Eu acredito muito em cultura, eu acho que as empresas que não investirem nisso, que não se preocuparem com as pessoas, porque eu falo uma coisa que às vezes, não, gato, você não pode falar isso, eu falo isso das minhas palestras aí. Eu tô lançando um livro que sai agora em mês que vem, né? Já terminei de escrever, tá na fase de impressão, chama Liderança Enduro, Desafio do Esporte e Mundo Empresarial. E eu falo claramente na minha palestra lá, quando eu abordo teoria de Maslow, falando assim, gente, hoje os empresários precisam muito mais de vocês do que eles precisam muito mais de vocês do que vocês deles. Tem diretor, eu peço permissão para falar e a maioria pode falar, pode falar. E é verdade, né? Então, proporcionar um ambiente agradável, não deixa, na minha opinião, tá? Deixou de ser alguma coisa que, porque o dono é legal, porque a Né? empresa é Deixou legal. de ser vantagem, É uma obrigação. necessidade pro negócio. Porque nós temos muita dificuldade de atração e retenção. Plano de saúde é uma questão crítica. A alimentação, o seu setor Sim. também, né? Então, existe uma necessidade, além de dar benefícios, ter um bom clima organizacional. Com certeza. Senão, os negócios, na minha opinião, não vão sobreviver. Sei que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que é assim. Não, faz Tá. total sentido. Total sentido. Beleza, E muito você, legal, Denis? Paty. conta Muito um legal. pouquinho pra vamos, gente vamos falar um pouco do Denis, do como que projeto iniciou dele. o projeto Caminhos. Bom, na realidade, o Projeto Caminhos ele nasceu dentro de uma necessidade que hoje atinge todos os segmentos. Né? Onde existe um RH, existe essa dor, que é justamente a falta de mão de obra. Né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje eu atuo como gerente de RH do Grupo Souza Lima, né? Uma empresa com mais de 30 mil funcionários Nossa. nível Brasil. Você dorme? A gente deita, né? E o nosso foco principal é justamente a gente terceiriza a mão de obra, a parte de segurança, portaria, recepção, toda a parte de facilities. Então, o nosso carro-chefe são pessoas, né? Então, trabalhar diretamente com essa questão. E só que esse projeto ele nasceu muito antes, justamente por conta dessa necessidade, onde nós não conseguíamos mais enxergar possibilidades de encontrar a mão de obra. Então, todo RH hoje atua com parceria com PAT, com sindicatos, para buscar fazer mutirão de emprego, para você ter ali uma quantidade expressiva de candidatos para, obviamente, conseguir fechar suas vagas. Só que faltava alguma coisa. E aí eu juntei, teoricamente, o útil ao agradável. Né? Na realidade, eu comecei esse projeto voltado 100% às comunidades. Né? O que é o Projeto Caminhos? Nós damos uma palestra, um workshop de preparação profissional voltado a jovens, né? O nosso público, ele sempre é mais o público jovem, que é aquele que está saindo do ensino médio e agora, o que eu vou fazer? Né? Para onde eu vou? Porque eu sempre brinco que nem todo mundo é aquilo que quando você era criança falava, quando eu crescer eu vou ser. São poucas as pessoas que conseguem ser aquilo que almejava quando criança. E muitos jovens hoje, principalmente no momento que nós vivemos, eles se perdem dentro disso, né? E agora? Terminei o ensino médio, o que eu vou fazer tanto de faculdade? Se eu vou fazer uma faculdade, ou como que eu ingresso no mercado de trabalho? E eles não têm esse norte, essa preparação. Então, o Projeto Caminhos, ele nasceu dentro dessa necessidade, onde nós damos essa preparação, né, de inicialização profissional
como que eu monto um currículo. Tem gente que não sabe montar um currículo, tem gente que não sabe como se portar numa entrevista, como se vestir adequadamente para uma entrevista, seja ela presencial, seja ela online, seja Sim. ela coletiva. Então, o projeto ele nasceu para atender essa necessidade, né? Preparar pessoas e, obviamente, aí eu consigo, não 100%, mas eu consigo, de alguma forma, atender essa e melhorar essa minha dor, que é a Sua dor, falta de mão de obra. E esse é o projeto institucional da Souza Lima? Não, não. Não, esse é um Não. projeto seu, de um Isso. grupo de... Na realidade, desculpa, só para ele explicar eu isso pra comecei nós. isso em escolas, tanto municipais Por quanto iniciativa estaduais. sua. Era isso que eu ia te perguntar. Você Foi uma vai iniciativa. numa comunidade, avisa a escola e... O primeiro workshop que aconteceu foi dentro de uma igreja, né? Porque aí a gente vai onde tem o público, onde Sim. tem uma quantidade massiva de pessoas. Então, nasceu dentro de uma igreja e isso foi se estendendo para escolas, né? Tanto que o Marcelo Dantas, nosso amigo, ele já participou comigo em uma escola em Ribeirão Pires. E a gente vai trabalhando dentro dessa necessidade, Muito. apresenta o projeto e isso os diretores, os professores, Nossa, adoram. eles né? amam porque é justamente uma necessidade que eles têm hoje, né? A gente não tem um programa tão assertivo do governo que Sim. consiga preparar um jovem para... Você tem as escolas técnicas, É. você tem as instituições que trabalham com o programa de jovem aprendiz ou estágio, mas eles precisam ter esse impulso. Mas Sim. é limitado, né? As É muito limitado. instituições de aprendizagem são limitadas. Limitados. Quanto custa esse workshop? Ele é totalmente gratuito. Mas então, É uma só pra- ironia, só pra tá, recapitular- pessoal? Só pra É um reca- trabalho voluntário É um deles. trabalho totalmente Só pra voluntário. recapitular, então, isso é um trabalho voluntário do Denis, junto com outros grupos, outras pessoas Na que... realidade, a hoje tem o apoio total da rede de gestores. Uhum. Né? A gente participou, isso estava dentro até da nossa PL, né? Está dentro da PL, que é um trabalho que a gente faz aqui no ABC. E, obviamente, compartilhei a ideia, porque sozinho, Sem dúvida. o Mandorinha não faz Pode verão. contar comigo, se precisar. Que maravilha, Precisa de apoio favor. também da Master. Apoio. pra poder Que maravilha. ajudar. Tá? isso é muito bacana. Em todos os sentidos. E isso eu apresentei, né, para minha diretora e ela enxergou isso com Que legal. É, porque muito assim- bons olhos e a gente, através desse trabalho, a gente conseguiu implementar e trabalha, faz isso com que aconteça dentro de uma região que pra gente ali é uma região que normalmente a gente tem regiões que tem uma dificuldade maior de encontrar mão de obra. Uhum. Então é dentro dessas regiões que a gente trabalha para ser um pouco mais assertivo também. Sim, Perfeito. legal, bacana. Porque assim, o que acontece? Chega uma hora que o RH não tem pra onde prospectar mais, né? Sim. Porque você fala, pô, eu tenho que preencher 10 vagas, né? No caso da Master Kitchen, muitas vezes assim, a gente fecha um contrato, precisa preencher 10 vagas. Rapidamente. Você não consegue currículos. Você põe na agência, põe em todo lugar. Sim. Já teve até momentos na Master que a gente colou no poste, assim, sabe? Aquela coisa bem, bem antiga, assim, né? E às vezes você até consegue 100 currículos, aí você chama para entrevista, vem 10, É isso 5. mesmo. É isso mesmo. Porque aí você Se fala, tiver sorte. será que o seu colaborador tá na Cato? Que é isso que eu falo no RH. Será que a nossa colaboradora lá, que ela vai ter o acesso na Cato? E depende Vai. muito do seu público, É. porque as plataformas hoje Concordo. de currículos, ela não consegue atingir todos Boa os deles. níveis, todas as pessoas, né? Exato. Então, por exemplo, a gente até brinca, tem algumas plataformas que quando alguém consegue, a pessoa fala, eu consegui vencer fulano, porque são plataformas que às vezes é para um público totalmente direcionado, mais específico. Sim. Então, quando você pega aí, por exemplo, na indústria, na própria parte de terceirização, quanto você na parte de cozinha industrial, você tem um público específico e você não consegue ter uma facilidade de encontrar determinados profissionais. Né? Então, você vai para um Macato, você vai para um Pandapé, você vai para um Indeed, e você sente essa dificuldade porque talvez elas não estão nessa plataforma, né? Eu queria contar um case aqui, que eu assisti uma palestra com o diretor da Tecnisa, ele é professor na FAAP, na USP, em vários lugares. E ele falou que hoje as escolas tradicionais não formam mais. Então, as empresas
vão ter que investir em escolas. Uhum. Elas vão ter que formar as pessoas para o trabalho. E eu vejo muito isso na minha empresa e em outras empresas também que eu conheço. Por exemplo, fui numa empresa em Ribeirão, eu preciso de um cara de caldeiraria. Pô, difícil achar, eu não sei, Uhum. Paty, se você tem Sim, assim, mas é. difícil achar. E aí eu falei para ele, cara, começa a contratar gente para formar aqui dentro e investir para formar. Aí parece que ele encontrou um amigo que colocou um curso disso lá em Ribeirão e que vai começar a formar empresas, porque a gente tem o Senai, né? Mas não atende a demanda, porque o Senai tem uma limitação. Então, o cara precisa ver, pelo menos vir para a empresa para saber o básico do que ele tem que Mas, fazer. ô Gato, né? o próprio Senai tem a dificuldade de fechar a turma. Fechar a turma. É, Olha que absurdo. Na verdade, a minha filha ela estuda no SESI, né? E aí o SESI, nós pegamos aprendizes do Senai, justamente porque não tem aquela taxa, pela indústria não optante pelo Simples, já tem Sim. aquele recolhimento de terceiros. Então a gente acaba pegando a mão de obra do Senai e para nós também faz todo sentido, porque é Sim, indústria. sem E aí nos deparamos com um problema, né? Porque o Senai não tinha mais todas as vagas que a gente já estava acostumado, não tinha mais. Por quê? O que eles estão fazendo? Minha filha estuda no SESI. Quando ela for para o ensino médio, caso ela queira fazer Senai, junto com o ensino médio, o valor da mensalidade dela é reduzido, acho que mais que a metade. Por quê? Eles estão meio que fazendo isso para Estimulando. incentivar os jovens que vão para o ensino médio fazerem o Senai, Aí, porque a indústria está sem mão de obra. Sem mão de Inclusive, obra. o Senai Olha que de Santo interessante. André, ali do Iperanguinho, o Jacob Lapper, se eu não me enganar, eles fizeram uma palestra, eles deram uma palestra para empresários para mostrar isso, o que está acontecendo, porque nem o Senai está conseguindo formar. fechar as vagas. Esse, pegando até um gancho, é que assim, o que eu vejo é que a juventude, ela não quer mais trabalhar numa fábrica, Tá difícil. né? Eles têm hoje os ídolos desse pessoal, dessa nova geração, tá sendo youtubers, tá sendo Influencers, influencers, né? né? Então você não vê que o cara, nossa, eu gosto, igual você falou, gostaria de ser médico, gostaria de ser engenheiro, exato. né? Então assim, isso eu acho que tá sendo um problema para a nossa sociedade. É um no desafio, todo, né? O meu filho, ele fala que ele quer um emprego que ele trabalhe pouco e ganhe muito. Então você vê a mentalidade já deles é diferente. E aí Ele- cabe a nós como Ele tá RH, certo, gente. e aí cabe a nós como RH esse desafio. O que a gente vai fazer para essa geração Sim. que está vindo aí? Porque uma liderança autocrática não vai mais funcionar. Uma liderança engessada não vai mais Não. funcionar, né? Então, quais estratégias Ih, nós falou vamos com o Rui, tá, adotar? Tchau, né? Vai fazer isso. E vai embora, tá? Exato, vai vai embora. Mas, por exemplo, Conta uma história. Só, Davi, contar uma história que é uma história verídica, tá? De uma empresa que eu indiquei um amigo meu para fazer consultoria de recursos humanos e ele chegou lá e contaram a história para ele. Tem um departamento que tinha uma líder e 6 pessoas. E aí aconteceu um problema no trabalho e ela chegou e disse: olha, se vocês não derem jeito, eu vou mandar todo mundo embora. Os caras sabe o que eles falaram? Por isso não. Tchau. Viraram as costas e saíram andando. Por isso Enfileirado. não. Você tá mandando embora, nós estamos indo Filindiana. agora. Eu vou mandar, então estão indo agora. Saíram todas. Ela foi correndo atrás deles na rua. Pelo amor de Deus, calma. Vamos resolver, não é assim? Teve que ir correndo. É história real. Sim. Lá na rua chamou os caras de volta. Então, E você sabe o que a sua concorrente mais quer? É que você trate mal os seus funcionários. Exatamente. Boa, Denis. Boa, Nossa. Denis. olha, insight, isso, Boa, extremamente Denis. assertivo. Você pode repetir, por favor? O que a sua concorrente mais quer é que você trate mal os seus funcionários. Exato. Porque ela tá ali de porta aberta para ele. Ou seja, mais do que nunca, as lideranças das empresas precisam estar prontas, precisam ser estratégicas, Se você treinar, precisam estudar, treinar, abrir a mente, porque senão a gente vai ter pesquisa de clima ruim, NR ruim, tudo ruim. Humanização não é a moda do momento. Ela é a necessidade. Necessidade, Mas, perfeito. Denis, falando um pouco sobre uma dor nossa dentro da Master Kitchen, acho que pode ser que na L tenha um pouco isso. Às vezes você forma o colaborador, você ensina ele muitas coisas, ele vê que ele se desenvolveu profissionalmente, aí vem uma empresa muito maior que a sua
e tira esse colaborador, né? Mas O aí... que vocês têm a dizer sobre esse assédio de uma pessoa que já está trabalhando e as empresas estão ali tentando buscar, né? Ó, Como vamos vencer lá. Você isso? perguntou para eles, mas eu quero responder essa aí. eu acho que todo mundo vai ter resposta para isso. É. A importância de você ter um RH estratégico que trabalhe com a retenção. Eu falo que o mais difícil não é contratar, é você reter, é você segurar o profissional dentro da sua organização. Uhum. Da mesma forma que vocês, como comerciais natos, né? Vocês são os caras comerciais, os caras de venda. Da mesma forma que vocês tentam, de alguma forma, fazer proposta para alguns clientes que já têm um prestador de serviço igual vocês, Correto. as empresas vão fazer proposta para os seus profissionais. Nós vivemos num mundo de negócio, quem é, business, um né? ganha e Exato. é isso aí, um ganha e um perde. Então, faça um programa de retenção. E eu falo que hoje o RH ele tem um leque de possibilidades que você consegue trabalhar a retenção com, mesmo que você não tenha um budget para isso. Exatamente. Pode Tem responder, estratégias. Eu concordo com o Denis nessa questão de programa de retenção, só que não adianta nada, né? O RH ter um programa de retenção, ter ali ideias, criatividades, trazer até programas gratuitos, né? Coisas ali para atrair e reter mesmo essas pessoas, se a gente tem uma liderança que não funciona. Isso Né, é que no fato. dia a dia não corresponde às expectativas, não faz o mínimo, né? Não adianta nada. Então, é como enxugar gelo. É como se nós estivéssemos enxugando gelo. É. Então, quando eu falo da engrenagem, de todos caminharem juntos, terem essa visão, é o todo. Não adianta, porque uma andorinha só realmente não vai fazer verão. Né? Então, tem que ser todos ali caminhando juntos para conseguir reter essas pessoas. E mesa de sinuca, mesa de ping-pong, isso daí não retém ninguém. Não, Exato. É o ambiente é um conjunto de seguro. fatores, isso também pode colaborar, mas isso aí só não vai resolver nada. Não. Colocar a mesa lá. Não é mesmo? A receita de bolo que eu tenho na minha organização. Primeiro, palestra de integração. Eu que faço. E o diretor da empresa pode ser o auxiliar, assistente, até o gerente, eu que faço. Eu fico 3 horas dentro de uma sala explicando qual é a cultura da nossa empresa, por que que ela existe, qual o propósito, quais são os valores, falo os desgravidamentos, e eu gosto muito de rock and roll. E eu boto uma música como gatilho de entrada. A primeira coisa é a música do Supertramp, Who I Am, quem sou eu. Tem uma letra maravilhosa, se você quiser, Supertramp, Who I Am. A letra dela é extraordinária e dá um gatilho, porque fala das descobertas que a gente tem na vida, né? Quando a gente é jovem e tal, e a gente vai crescendo, e vem toda uma pressão em cima da sua cabeça. Isso é um gatilho legal. Aí eu fico lá 3 horas, explico tudo, cada valor, falo sobre valores, o que são valores, tal, etc. 3 horas. Depois ela vai nos outros treinamentos. Além disso, palestra de feedback, palestra sobre liderança, palestra sobre... todas as palestras que a gente dá é comportamental. A cada 15 dias, caderno dos sonhos. A Cris, que é minha esposa, é diretora financeira e cuida da parte administrativa e RH também. Ela faz eventos, é personal, é dia do bolo, dia do show. Isso também ajuda. Sim. Faz dinâmicas Sim. entre elas, de união de equipe. A gente tem um alto investimento. Avaliação de desempenho. Qual que é o percentual de satisfação lá? 99,5. 99. Aí, Avaliação de desempenho, Paty, depois você precisa ir lá para a gente conversar, se você Sim, quiser ir sim. também, você também. É um investimento alto que a gente Alto. faz. E para os meus líderes eu falo, cara, conversa com as pessoas. Conversa com as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Como é que você está? O que está acontecendo? Precisa te ajudar. Então, o grupo criou uma sintonia com... Se alguém está com um problema, ajudou. Eu não estou querendo fazer aqui propaganda da minha Sim, mas empresa. é interessante. Eu tô falando o que Não, eu é faço. fundamental, tem que O que falar. eu faço de Tem que falar para verdade. que outros sigam o seu exemplo. Que nem Exatamente. você falando dessa questão de integração, né? Que alguns gostam do nome bonito, onboarding, né? Integração, onboarding, integração. A pessoa que faz integração lá hoje, para mim, é excelente. Uma pessoa simpática, afetiva, acolhe, uma graça, né? O pessoal
sai da integração com os olhos brilhando, que apaixonado pela acertei. empresa. Uma semana, Denis. Eu não quero ficar. Mas por quê? Mas porque o encarregado foi ignorante comigo. Mas porque ele... Você entende? E aí, sensação... sabe o que é engraçado? Quando você vai perguntar pro líder, né, o que aconteceu? Que a pessoa, não aguenta. Você não vê, aguenta. tem pessoas que não aguentam. Fica como se fosse um Exato, volume de trabalho. exato. Não é a minha liderança, é o volume de E o trabalho. mais engraçado é que o encarregado pega e fala assim, o RH o RH e a gerência industrial fica cobrando a gente como se a gente fosse retardado, que não sei o quê, porque o cara reclama e parece que a gente é sempre o culpado. É quem que é o culpado? Porque se a pessoa sai falando da liderança, a culpa é de quem? É minha? Não, né? Então, assim, esses trabalhos são muito bacanas, mas, de novo, a gente precisa de um todo, né? A gente precisa falar a mesma língua, Tá bom. porque... Gente, dá para ficar... Eu não quero interromper vocês, só quero falar que a gente está terminando o programa. Tá? não Mas já? acredito. Tá terminando. É de Passa propósito. rápido, né? 12 Não, minutos. peraí, já vou deixar você falar. Então, eu vou dar uma conduzida aqui pra gente tentar, né, Davi? Nós dois aqui pra gente encerrar. Eu só quero fazer uma pergunta sobre o que você estava falando. Mas também vocês não estão achando que essa nova geração não é muito mimimi? Com certeza. Não é muito chorona Assim. também, assim? Tem. Entendo que a liderança tem que saber dar Tem. feedback, tem que saber conversar. Mas também eles não são Sim, muito sim. melindrados com qualquer coisa que Hoje a acontece na gente vida. vive esse choque de gerações, mas Isso. com certeza é que a gente fala no dia a dia, que É é a verdade. raiz e a Nutella, né? Sim. Hoje tem. E acho que nem só a nova geração. A gente pega uns caras de barba branca. Também, né? Chorando, É, também. coisa. Mas aí, sabe o que acontece? A gente consegue analisar, né? A gente sabe já onde é o foco do problema, entendeu? Então, tem líder que a pessoa vem falar pra nós, fala, não mesmo, você tá, Ô, Davi, desculpa, mas você tá exagerando. Agora, tem liderança, então, assim, a gente sabe já quem são as pessoas, né? Só que o ponto de atenção, você precisa, como gestor, como empresário, se preparar para essa geração, porque você não vai conseguir mudar. Sim, Eu vou dizer que isso. a mesma coisa do IA. Hoje a inteligência artificial, ela invadiu o nosso mundo. É o Ela- tsunami. É o tsunami, ela não bateu na porta, tô cheio, não, não, tô ela cheio. invadiu. Tô aí. Se a gente não acompanha, você se perde, você fica ultrapassado. Então, da mesma forma que hoje você precisa estar ali em dia com a inteligência artificial, eu falo que às vezes eu faço terapia com o GPT. Eu dou bom dia. Legal pra caramba. Às vezes, quando eu falo alguma coisa e a legal. Alexa me responde, eu falo obrigado. É Minha porque esposa você tá fala, com medo. você tá falando Tá obrigado? com medo deles invadirem o mundo. E se e eles você- dominam o mundo? Tá bem. Estratégia isso aí. Meus amigos, né? Gente, vamos lá. Eu sei, olha, a gente ficaria conversando. Eu acho que a gente tem que repetir. Foi muito bom, né? E a gente tem que finalizar. Então, cada um tem 1 minuto, vai para 30 segundos para falar aí rapidamente, dar o seu recado final para a gente fazer um encerramento aqui. Pode começar com você aí, Denal. Maravilha. Bom, vou falar um pouquinho até sobre o meu case. Eu acho que problemas, crises, elas sempre vão fazer parte do nosso dia a dia. Só que o que vai mudar de fato é a forma que você vai olhar para isso. Então, quando você tiver uma crise e um problema, olhe e enxergue uma oportunidade. Eu tinha um problema, né? Não trouxe a solução de uma forma ampla. Mas eu parei de reclamar e falei, cara, se eu não estou conseguindo encontrar os profissionais que eu preciso, por que não formá-los? Por que não acreditar? Eu falo isso porque eu sou fruto de DHO, cara. Alguém acreditou. Você não nasceu dono de empresa. Eu não nasci gerente de RH. Então, alguém acreditou. Eu comecei minha carreira como auxiliar de departamento pessoal e hoje eu estou como gerente de RH. Então, porque alguém acreditou em mim. Então, o que eu falo é, acredite nas pessoas. Mas não vou contratar. Às vezes a gente tem uma régua muito alta, né? Não vou contratar porque não tem experiência. Cara, dá experiência pra pessoa. Forma ela. Ele quer trabalhar? Exatamente. E aí, se você acredita na pessoa, com certeza você vai ter fruto. Beleza. Ó, o Wallace na produção aqui já tá olhando feio pra gente aqui. E nós já estamos estourando o tempo. Paty. Bom, indicadores para mim são fundamentais, né? Então, o meu case todo ele é baseado na questão da pesquisa de clima, mas todos os indicadores que a gente puder utilizar dentro de uma organização são fundamentais. O que não é medido não é gerenciado.
né? Então, a gente precisa ter norte, ter parâmetro para a gente conseguir implantar algo. Então, a minha dica aí para o público, para todos, meçam, né? Analisem e, com base nisso, criem soluções, mas soluções efetivas, para não cair em descrédito o RH, né? Então, vai propor algo, proponha, tenha a validação ali da sua diretoria e siga em frente, não tenha medo, né? E com base nos resultados que tiver, adote ações que façam realmente a diferença para aqueles que tanto precisam, né? Porque as empresas são formadas por pessoas. Podemos tirar todas as pessoas de dentro de uma organização. Vai funcionar? Algo vai acontecer? Então, se as empresas são formadas por pessoas, que a cada dia nós possamos propor ações para essas pessoas para uma melhor qualidade de vida. E é isso. Ah, eu quero você falando lá para minhas meninas. Me senti numa palestra agora. Ela Eu vai lá, percebi que vai vocês lá. abusaram da consultoria. Vai, Davi, sua vez. Eu gostaria de agradecer ao Denis, a Patrícia por estarem com a gente aqui, foi tudo ótimo. Eu sou da Master Kitchen, uma empresa de refeições coletivas. E se vocês estiverem precisando do serviço, chamem nós, por favor. Opa, já fez o mexer. Maravilha. E RG Life também, plano de saúde. Galera, é o seguinte. A Erg Life é cliente. Sim. Não, nós somos clientes. Meu da Erg cliente. Acabamos de... Bom, gente, é o seguinte, agradecer então a organização aí do Observatório do RH, da Rede Gestores, os patrocinadores, RG Life, a Life Soluções de Serviço, inclusive o nosso amigo Davi? da Life não pôde vir hoje. O Renato. E o Davi aqui da Master Kit, né, que veio aqui ajudar também a gente nesse podcast. Marcelo Dantas, né, que estava abraço. aqui até agora. Abraço, Marcelo. Abraço! Obrigado por tudo. E dizer o seguinte, vocês são grandes destaques aqui do ABC. Parabéns pelos projetos de vocês, Muito maravilhoso. obrigada. Agradeço também a presença de vocês. Parabéns, querido. E, É isso. e para finalizar, essa é a mágica, gente. Nós falamos um monte de coisas aqui e essa é a mágica de lidar com pessoas e a mágica do recursos humanos. Obrigado vocês que assistiram. Perguntas, mande aí no nosso YouTube, que vai estar esse podcast lá para vocês assistirem, tá bom? Muito obrigado e até o próximo podcast aí com o Prêmio Destaque ABC. Um abraço para vocês. Tchau.